Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje vamos explorar um conceito fundamental na física: as condições de equilíbrio de uma partícula. Você já se perguntou por que um objeto permanece parado ou em movimento constante? Bem, isso tudo se resume às leis básicas da física, mais especificamente às condições de equilíbrio de uma partícula. Muitas das vezes nos deparamos com problemas complexos em física ou em engenharia que exigem uma compreensão sólida das condições de equilíbrio de uma partícula, seja projetando uma ponte, analisando a estabilidade de uma estrutura ou até mesmo calculando as forças necessárias para manter um objeto em repouso. Dominar esse conceito é de extrema importância. Então, se você já está pronto para se aprofundar no fascinante mundo da física e descobrir os segredos por trás das condições de equilíbrio de uma partícula, não sai daí. É só um instante. Depois da vinheta, tem mais! O estudo das condições de equilíbrio de uma partícula é de extrema importância em diversas áreas da física, da engenharia e das ciências propriamente ditas. Ela pode ser usada para estudar o movimento de corpos celestes, o movimento de fluidos, o movimento de máquinas e até mesmo partículas subatômicas. Seu estudo permite prever o movimento de objetos, sendo usado para projetar máquinas e estruturas seguras. Pode também ser usada para desenvolver novos materiais e tecnologias. Portanto, o estudo das condições de equilíbrio de uma partícula é uma ferramenta extremamente importante para compreender o movimento de objetos e sistemas. Mas aí o que vem a ser uma partícula? Ou o que não seria uma partícula? Quando nós estudamos os corpos com relação às suas dimensões, podemos classificá-los de duas maneiras: corpos extensos, quando nós não podemos desprezar as dimensões desse corpo. Ou seja, para aquele sistema em que nós estamos estudando, é de extrema importância que você considere as dimensões, a largura, o comprimento e a altura, para que esse estudo fique bem definido. Entretanto, você pode, em determinadas situações, desprezar essas dimensões. Ou seja, você vai considerar um corpo que tem uma largura, uma altura e um comprimento como se fosse um pontinho. Por exemplo, quando você está estudando o movimento de um carro, né, e você está nessa rodovia, você consegue analisar o tamanho do carro, as suas dimensões, né? Ou seja, com relação às dimensões da rodovia, você não pode desprezar as dimensões do carro. Perceba que quando você vai se afastando, esse carro agora, ele começa a ficar um pouquinho menor. As suas dimensões agora começam a ficar mais desprezíveis. E quando você está muito alto, por exemplo, analisando esse mesmo carro que está atravessando uma ponte, no alto de um balão, por exemplo, olhando lá para baixo, esse carro não passa de um minúsculo pontinho ou uma partícula. Então, quando você pode desprezar as dimensões, você vai considerar esse corpo como se fosse uma partícula. E quando você não pode desprezar as dimensões, ele vai ser chamado de um corpo extenso. Qual seria, então, a vantagem de você estudar um corpo extenso, um corpo que tem uma largura, um comprimento, uma altura, e tratar ele como se fosse um pontinho? Bom, no primeiro momento, a gente pode falar da modelagem inicial. Em muitos casos, compreender com uma abordagem de partícula é uma boa estratégia para criar modelos iniciais e entender o comportamento geral de um sistema. Posteriormente, pode-se introduzir detalhes mais complexos, se necessário. Outra vantagem, quando você está estudando o movimento de translação. Quando o interesse está apenas no movimento de translação de um objeto em movimento retilíneo, tratar o objeto como uma partícula pode ser suficiente, desde que a rotação do objeto não seja relevante para essa análise. Então, se você tem um corpo extenso, esse corpo extenso está
girando, pô, você não vai tratar ele como uma partícula, né? Está no movimento de rotação. Mas se você está estudando um movimento em que você só está preocupado com a translação, o que você faz? Você simplifica, você transforma esse corpo extenso numa partícula. E, logicamente, você ganha uma simplicidade matemática. Tratar um corpo extenso como uma partícula simplifica significativamente os cálculos matemáticos. Em muitos casos, as equações que descrevem o movimento de partículas são mais simples, mais fáceis de resolver do que equações que descrevem o movimento de corpos extensos. E depois que vimos que podemos estudar um corpo extenso como se fosse uma partícula, nada melhor do que a gente compreender quais seriam as condições para que essa partícula fique em equilíbrio. Existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser estático ou dinâmico. Qual é a diferença entre os dois? O equilíbrio estático é aquele que nós vamos encontrar quando o corpo estiver em repouso. Então, se o corpo está em repouso, ele está em equilíbrio. Agora, toma cuidado, porque todo corpo parado, ele está em equilíbrio. Mas nem todo corpo em equilíbrio significa que ele está parado. Por quê? Eu posso ter a situação de um corpo em equilíbrio se movimentando. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, o equilíbrio dinâmico é quando um corpo se move, mas não é qualquer tipo de movimento. É um movimento retilíneo e uniforme. O que significa isso? Significa que para que esse corpo que está se movimentando seja considerado em equilíbrio, ele tem que satisfazer duas condições. Primeiro, ele tem que estar numa trajetória retilínea, movimento retilíneo. Então, a trajetória dele tem que ser uma reta. Ele não pode estar girando, ele não pode estar fazendo curva. Porque se ele estiver girando, se ele estiver fazendo curva, não haverá equilíbrio. Outra, o movimento ele tem que ser uniforme. Significa que a sua velocidade ela tem que ser constante. Ou seja, se houver variação na velocidade, ou seja, se houver aceleração, não haverá equilíbrio. E quando eu falo aqui de variação de velocidade, não é apenas aumento ou redução de velocidade. Lembre-se, velocidade é uma grandeza vetorial. E o que caracteriza uma grandeza vetorial? Módulo, direção e sentido. Então, quando eu falo em variação de velocidade, significa que a velocidade ela não pode mudar nem módulo, ou seja, seu valor numérico não pode nem aumentar nem diminuir, não pode haver mudança de direção e nem pode haver mudança de sentido. Nessa situação em que o corpo encontra-se numa trajetória retilínea com velocidade constante, nós vamos dizer que ele está em equilíbrio dinâmico. E como é que eu vou garantir que uma partícula ela fique ou em equilíbrio estático ou em equilíbrio dinâmico? Bom, eu tenho que garantir que as forças atuantes nesta partícula sejam incapazes de alterar ou o seu estado de repouso ou o seu estado de movimento. Ou seja, se a partícula ela está parada, as forças atuantes não podem iniciar o movimento dessa partícula. E se essa partícula estiver em movimento, as forças atuantes não podem alterar o estado de movimento, ou seja, não pode nem aumentar o módulo da velocidade, nem diminuir, não pode alterar a direção da sua velocidade, muito menos o seu sentido. Para isso acontecer, eu tenho que garantir que a soma vetorial de todas as forças seja igual a zero, ou seja, eu tenho que garantir que a força resultante seja igual a zero. Por exemplo, vamos supor que eu tenha sobre esse sistema 3 forças. Eu tenho 2 forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Eu posso substituir essas 2 forças por uma de 4 newtons. Veja que essa força de 4 newtons, sentido para a direita, vai anular essa outra força de 4 newtons com sentido para a esquerda. Neste caso, a força resultante é zero. Eu tenho forças atuando, só que o somatório das forças é nula. Veja,
Esse corpo está em equilíbrio? Está. Por que ele está em equilíbrio? Porque a força resultante é zero. O somatório de todas as forças atuantes é nula. Agora, eu posso afirmar que esse cara está parado? Não posso. Eu posso afirmar o seguinte: ele pode estar parado. Afirmar que ele está parado, não. Por quê? Porque ele também pode estar se movimentando em movimento retilíneo uniforme. O corpo em equilíbrio, lembre-se disso, não significa que ele está parado. O corpo em equilíbrio, ele pode estar parado, como pode estar se movimentando, desde que o movimento seja retilíneo e uniforme. E se você gostou desse vídeo, vai lá, faça um comentário, curta a nossa página, se inscreva no canal se você ainda não fez e não esqueça de apertar o sininho para você continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!